Graça e paz, meus queridos, Deus abençoe a todos. Estamos aí, muito tempo sem fazer vídeos, mas viemos agora de um culto abençoado ali na UBPC, aqui de Juazeiro do Norte, igreja onde nós congregamos, igreja onde nós aprendemos a amar, né? Um lindo trabalho. A UBPC tem muitos anos e nós somos apaixonados por essa igreja, por esse povo, por nossos irmãos. E hoje eu quero falar do Espírito Santo. Foi lida uma palavra hoje lá, está em 1 Samuel no capítulo 16, no versículo 13, que diz assim: Assim tomou Samuel o vaso de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Que coisa mais linda, né? E encheu-se do Espírito de Deus, Espírito Santo. Queridos, a palavra tem que ser que sejamos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é quem nos dá poder para fazer todas as coisas, né? A gente vê que antes de Davi, o rei Saul, né, que reinava, mas ele, por desobediência, ele acabou perdendo ali essa unção, né? A palavra hoje foi pregada sobre unção, a unção de Deus sobre os homens. E Saul, ele começou a desobedecer a Deus e ele acabou perdendo aquela unção, acabou perdendo aquele Espírito Santo. E em vez de o Espírito Santo, ele tinha um espírito imundo que se apoderava dele. E Davi, ele até tocava uma harpa e para que aquele espírito saísse de Saul. Mas nós estamos querendo falar hoje do Espírito Santo, do grande poder do Espírito Santo. E nós sabemos que Davi, cheio do Espírito Santo, enfrentou aquele gigante que afrontava o exército de Israel. E aos olhos humanos, aos nossos olhares, nós vemos que Davi era incapaz de vencer Golias, porque era um homem de mais de 2 metros, com armadura muito pesada, uma lança pontiaguda, um escudo. Alguém carregava o escudo dele porque era muito pesado. E Davi ainda era um moço, um menino, um jovem, pequeno, mas o que Golias não sabia e o que aquele povo que, que estava ali sendo afrontado por Golias não sabiam é que Davi estava cheio do Espírito Santo. Isso mesmo, Davi estava cheio da unção de Deus. E a partir dessa unção, desse poder, não foi Davi que fez, não foi aquele jovem sim, mas em poder do Espírito Santo que derrubou aquele gigante, porque ele afrontava o povo de Deus, ele afrontava o próprio Deus, ele blasfemava contra Deus. Então, queridos, que nós sejamos cheios do Espírito Santo, que nós busquemos uma maneira de que nós andemos sempre com essa unção que Davi teve. Alguém que confronta a igreja, alguém que confronta os princípios de Deus, que nós possamos sempre rebater e não deixarmos que pessoas falem mal de Deus, que pessoas blasfemem contra Deus, que pessoas afrontem o reino de Deus, os princípios, principalmente os princípios de Deus, a família, que é uma dos projetos primordiais de Deus, que é a família. A gente sabe que Deus criou o homem e a mulher e deles nasceram filhos e mais filhos, e esse é o projeto maior de Deus. Então, queridos, tudo aquilo que ataca o projeto de Deus, nós temos que ser cheios do Espírito Santo para confrontar. Não podemos ficar calados sobre as coisas que estão acontecendo, sobre tentando aprovar tantas leis aí no Congresso de que aborto liberado, ideologia de gênero, querendo mexer com nossas crianças.
mas nós vamos ser cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele vai nos dar as palavras certas, ele vai nos dar a sabedoria para agir em situações que talvez nós não saibamos como resolver, mas o Espírito Santo de Deus vai nos ajudar. Então, meus amigos, meus irmãos, procurem ser cheios do Espírito Santo. E como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Orando, jejuando, buscando a face daquele que é vivo, que é eterno, que é Rei, que é o Ômega, o Alfa, o Leão da tribo de Judá, Yeshua, tantos nomes lindos, é buscando a Ele, é sendo obediente a Ele na palavra de Deus. Fique com essa reflexão, seja cheio do Espírito Santo, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.